Você é um servo de Deus? Tem certeza da vida eterna? Então você vai morar no céu, sim! Você vai morar no céu, sim! Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Eu sou o pastor Ciro Sanches e Borges. Seja bem-vindo ao meu canal. Curta este vídeo, compartilhe, fique atento, porque eu vou responder aí sobre essas questões. Está cheio de vídeo na internet dizendo que a igreja não vai morar no céu, que estamos sendo preparados para morar na terra, que Deus vem até nós, o reino vem até nós. Não, eu vou dizer de uma vez por todas que a igreja vai morar no céu, sim. E fique atento, porque no fim deste vídeo eu vou apresentar 10 livros sobre Apocalipse. Muita gente tem medo de estudar Apocalipse. Aqui no meu canal tenho uma playlist sobre isso. E logo, logo, se Deus quiser, eu vou fazer uma série expositiva sobre o livro de Apocalipse. Mas no fim desse vídeo, fique atento, eu vou recomendar 10 livros, apenas 10. Depois vou recomendar outros, mas nesse vídeo vou recomendar apenas 10 livros, 10 comentários sobre Apocalipse. Mas vamos lá. Como eu dizia, tem muitos vídeos aí na internet, no YouTube em especial, dizendo que a igreja não vai morar no céu. De uns tempos para cá tem aumentado isso, o pessoal quer reinventar a roda, são os revisionistas de plantão. Tem gente famosa que defende isso, como Tom Wright, por exemplo, que eu já mencionei em um vídeo recente. Ele é um grande teólogo, a gente respeita, mas não concordo com essa posição de que a igreja não vai morar no céu. Mas tem muita gente aí, e os vídeos, a gente percebe que são vídeos muito assistidos, e quem não tem assim um conhecimento bíblico mais elaborado, pode se deixar levar pela filosofia que muitos estão apresentando, pela qual afirmam categoricamente, até desdenham de quem pensa diferente. O pessoal até brinca, eu ouvia quando eu era novo convertido, de que a igreja, que diz que nós vamos morar no céu, vamos ficar tocando harpa no céu. Então, o pessoal usa esses gracejos para tentar ridicularizar uma posição muito clara na Bíblia de que a igreja vai morar no céu. Bom, mas é preciso explicar isso com muito cuidado para não ficar nenhuma dúvida. Então é o que eu vou tentar fazer de maneira objetiva nesse vídeo. Bom, as passagens que nós sempre mencionamos são as mesmas. Filipenses capítulo 3, versículo 20, o Senhor Jesus também falou, lá em João capítulo 14, mas começando por Filipenses 3 e 20, a nossa cidade está no céu, ou nos céus, de onde esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido em um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Jesus. Então está claro, não tenho o que questionar, a nossa cidade está no céu. Mas vamos explicar aí o que significa isso. O Senhor Jesus também disse claramente, lá em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. E ele, continuando, disse, vou preparar-vos lugar, e se eu for, ou quando for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Bom, Jesus disse que há moradas preparadas para nós no onde? Na casa do Pai. E onde é a casa do Pai? Meu irmão, isso é básico. Quem frequenta escola dominical sabe onde é a casa do Pai. A oração conhecida como oração modelo, oração do Pai Nosso, o que Jesus nos ensinou? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus sempre se referia ao Pai como Pai celestial, o Pai que está nos céus. Então, a casa do Pai é o céu. Isso é indiscutível. Mas vamos entender o que significa isso. Tem gente também que tenta forçar uma relação lá com 2 aos Coríntios, capítulo 5, quando Paulo fala da nossa habitação. Ora, ele está falando da habitação do homem imaterial, espírito mais alma, que habita no corpo. Ele está falando do homem exterior e do homem interior. O homem interior, formado por espírito e alma, habita no corpo, que é o homem
exterior. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa ou se deteriore, o nosso homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Depois, ele continuando, lá em 2 Coríntios capítulo 5, ele fala da nossa habitação. Agora, não confunda a habitação, o corpo, que é a habitação do Espírito e alma, que será glorificado, com a nossa habitação celestial. Bom, então, vamos entender o seguinte. Hoje, vamos começar por aí. O cristão que morre hoje, o salvo, o servo de Deus que parte para a eternidade, o que acontece com ele? O seu corpo fica na terra, vai para a sepultura, grosso modo. A parte imaterial, que é inseparável, né? A parte imaterial, que tem duas partes inseparáveis, a parte material é bipartida, né? Ou seja, espírito mais alma, porque o ser humano ele é tripartido, espírito, alma e corpo. Só que espírito e alma, embora sejam distintos, eles não se separam na morte. Eles constituem o homem interior que vai ao encontro do Senhor, o salvo, e está no paraíso. A Bíblia tem várias passagens que mostram isso, que a alma está consciente após a morte. Paulo foi ao terceiro céu, que ele chamou de paraíso. Jesus disse para aquele infrator, hoje estarás comigo no paraíso, e Paulo diz que o paraíso fica no terceiro céu. Claro que nos tempos do Antigo Testamento, o Hades era um lugar que tinha um abismo separador. Jesus explica muito bem isso lá em Lucas capítulo 16, mas o ensino neotestamentário mostra que o paraíso fica no céu. Então, quem morre hoje, salvo, a sua parte imaterial já está no céu, no terceiro céu, está consciente, porque lá em Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10, ao mencionar as almas dos mártires do período tribulacional, aqueles que vão morrer salvos, a Bíblia diz que eles vão estar ali conscientes, clamando embaixo do altar de Deus. Então, essa é uma condição, é um estado intermediário, porque o corpo ainda está na terra, o corpo não foi glorificado. Quando Jesus voltar, o que vai acontecer? O Senhor trará consigo a parte imaterial dos salvos que está no paraíso. Essa parte imaterial vai se encontrar com a parte material que está na terra, o corpo. Claro, espírito, alma e corpo vão ser reunidos. Isso é a ressurreição. A Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e juntos iremos ao encontro do Senhor nos ares. E 1 Coríntios 15 diz que o que é mortal se revestirá da imortalidade, o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Nós seremos glorificados. E o que vai acontecer? Vamos permanecer na terra? Não. A Bíblia é clara. A Bíblia é muito clara. E isso não é metafórico, é literal. Iremos ao encontro do Senhor nos ares. E vamos ingressar no céu. Porque lá em Apocalipse capítulo 19, a Bíblia é clara ao mostrar já a igreja no céu. Aqueles exércitos mencionados ali em Apocalipse 19, veja as características. É só ver as roupas, as características é da noiva, a da noiva do cordeiro. O termo igreja não aparece ali, mas está implícito, porque João já viu a igreja no céu. Se você olhar com atenção o livro de Apocalipse, capítulos 4 e 5, você vai ver que aqueles 24 anciãos representam a igreja, é uma representação da igreja. Por quê? Eles têm coroa na cabeça, eles estão vestidos de vestes brancas, eles estão cantando um cântico alusivo ali à obra redentora, eles estão assentados em tronos, e eles são chamados no grego de presbíteros. O termo no grego ali, presbiteroi, né? Ou seja, não são anjos, porque em nenhum lugar do Novo Testamento os anjos são chamados de presbíteros. O termo presbítero no Novo Testamento é um termo alusivo à igreja. Então aqueles 24 anciãos são uma representação, porque Apocalipse é uma representação pictórica do futuro, mas da realidade do futuro. Isso você vai ver muito bem nos livros que eu vou apresentar no final, que eu vou aqui mencionar. Mas então veja, a igreja já estará no céu quando? No período tribulacional.
Enquanto ocorrem 7 anos de tribulação na terra, a igreja está no céu. Ah, então a igreja vai ficar 7 anos no céu? Veja, isso do ponto de vista do tempo cronológico, porque a igreja já glorificada na condição espírito, alma e corpo, condição plena, já glorificada, não está mais sujeita às leis da física, não está mais condicionada ao tempo cronológico. Lá no céu é outra maneira de aferir o tempo. Então, não quer dizer que você vai chegar no céu, vai ficar olhando para o relógio e dizendo, olha, já passou 1 hora, 2 horas, e daqui 7 anos nós voltamos com o Senhor. Não, nós estaremos no céu, glorificados. Vamos participar das bodas do Cordeiro. E aí, após o período tribulacional na terra, ou no final desse período, Jesus virá em poder e grande glória. Apocalipse 19 é muito claro quanto a isso, a partir do versículo 11. E os seus exércitos, que claramente ali é uma referência à igreja que vem com o Senhor, e os anjos também, que são parte dos exércitos do Senhor, Jesus vai pisar aqui na terra, porque naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, diz Zacarias capítulo 14. Ele vem para vencer o anticristo, vem para aprisionar Satanás e estabelecer o milênio. Como a Bíblia diz que nós estaremos para sempre com o Senhor, onde ele estiver, nós estaremos com ele. Ele vai reinar na terra por 1000 anos, literais. Ah, então a igreja vai estar na terra? Sim, vai estar. Só que nós não estaremos mais sujeitos às leis da física. Não estaremos mais sujeitos. Jesus, quando ressuscitou também, ele atravessava portas fechadas, ele desaparecia aqui, aparecia lá, e etc. E nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus. Bom, passados os 1000 anos na terra, João viu a cidade descendo, a Nova Jerusalém, e diz Apocalipse capítulo 21 e 22 que Deus fará novos céus e nova terra. É aí que muita gente diz, não, nós vamos reinar na terra, vamos estar na terra para sempre, porque João viu a Jerusalém descendo. Mas, meu irmão, preste atenção, novos céus e nova terra é uma referência ao céu em toda a sua plenitude. É porque céus e terra vão ser uma mesma coisa. Tem um hino da harpa cristã que até diz, nesse tempo céus e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Por quê? Porque quando a Bíblia diz que Deus fará novos céus e nova terra, é porque isso é uma referência ao céu em toda a sua plenitude. Então pare com essa conversa furada, sendo aqui bem claro, de dizer que nós vamos habitar na terra, que a terra está sendo preparada. Meu irmão, nós vamos estar numa outra dimensão. Nós não vamos mais estar sujeitos às leis da física. Céu e terra vão ser transformados, Deus vai renovar todas as coisas. Deus fará novos céus, nova terra, e isso significa, em outras palavras, que tudo isso, na verdade, vai constituir o céu na sua plenitude, porque todos os salvos estarão, a essa altura, claro, glorificados. Os ímpios serão condenados, ali no juízo final, não haverá mais lugar para ímpios, o pecado não terá mais lugar. Hoje, o pecado tem domínio sobre aqueles que não são salvos, mas sobre os salvos não. A Bíblia diz, o pecado não terá domínio sobre vós, mas nós temos que resistir ao pecado. Só que quando formos glorificados, quando estivermos no estado eterno, não confunda o estado intermediário, que é a condição espírito e alma, com o estado eterno, que é espírito, alma e corpo glorificados, é a condição plena, é a glorificação do corpo. Quando estivermos glorificados, aí não haverá mais presença do pecado, estaremos para sempre com o Senhor, tá certo? Espero que você tenha entendido isso. A igreja vai morar no céu, sim. Você vai morar no céu, sim. Porque você vai, aquele que parte para a eternidade hoje já vai para o céu. Depois vamos ser transformados e ingressaremos no céu para sermos galardoados e participarmos das bodas do Cordeiro. Depois descemos com o Senhor para reinar por 1000 anos. Haverá povos naturais na terra, mas a igreja estará numa outra condição, num outro estado, já o estado eterno. Mas após o milênio, mais precisamente após a última revolta de Satanás, haverá então novos céus e nova terra, que, em outras palavras, é o céu em toda a sua plenitude. Então você vai viver no céu, sim.
Guarde isso. E para finalizar esse vídeo, vou aqui recomendar 10 livros de Apocalipse, sobre o livro de Apocalipse, para você se aprofundar, porque é preciso tomar tempo com o assunto. Vamos lá, 10 livros. O primeiro livro que eu quero recomendar é esse aqui, ó, de Michael Gorman, um livro muito bom. Não é bem a minha perspectiva, mas é importante, você que é estudioso do assunto, ler estas obras que eu aqui vou recomendar, e aqui embaixo você vai ter os links para adquirir essas obras se você desejar. Lendo Apocalipse com responsabilidade, porque muita gente lê Apocalipse de maneira irresponsável. Então, esse alerta é importante. Não concordo com a perspectiva teológica de Gorman, mas o estudioso deve ler também esse tipo de livro, porque ajuda você a fortalecer ainda mais a sua posição. Uma outra obra excelente que não pode faltar na biblioteca do estudioso de escatologia é essa aqui, de Grant Osborne. Esse é um livraço, hein? Uma obra densa, talvez o comentário mais completo. Também não é bem a minha perspectiva, mas para se aprofundar é muito bom. Outro livro, esse sim, até para quem quer iniciar os estudos em Apocalipse, tem dificuldade, tem medo de Apocalipse, muito bom, altamente recomendável, essa obra aqui, ó, de Mark Hitchcock. 101 respostas, 101 respostas sobre o livro de Apocalipse. Outro livro que eu recomendo, do mestre Hernandes Dias Lopes, também não é a minha perspectiva, ele é calvinista, é aliancista, mas agrega. Você que quer estudar todas as posições, recomendo esta obra de Hernandes Dias Lopes, Apocalipse, o futuro chegou. Agora, esse aqui é o que eu mais recomendo, uma obra excelente. O meu está com capa antiga, já tem capa nova, mas o comentário de Apocalipse de Stanley Horton, CPAD, olha aqui, ó, uma obra extraordinária. A Vitória Final é uma obra exegética também, muito boa. O comentário de Apocalipse, você tem o link aqui embaixo para você adquirir. Essa é uma obra antiga, mas muito boa, de H.E. Alexander, Apocalipse. Muito bom também esse livro, recomendo. O livro de Severino Pedro da Silva, que eu estou para pedir com capa nova lá para a CPAD, o meu é bem antigo, mas Severino Pedro da Silva foi meu professor, foi meu diretor quando eu dava aula no seminário teológico em São Paulo, um grande amigo e uma obra muito boa. Apocalipse, versículo por versículos. A obra do mestre Antônio Gilberto, Daniel Apocalipse, o meu também está com capa antiga, mas você tem com capa nova, e eu vou deixar o link aqui para você adquirir. Aqui é Daniel e Apocalipse, é uma obra sintética, mas muito boa. George Led, que é uma perspectiva diferente da minha, né? Ele dá muita ênfase para aquela posição agora e ainda não, ou já e ainda não, mas para você que deseja estudar, eu também recomendo esse aqui, Apocalipse, de George Led. E, finalmente, uma obra que a editora Chamada também tem lançado, tem publicado em volume único, mas eu tenho aqui antiga ainda, ó, 4 volumes, Apocalipse de Jesus Cristo, de Vim Malgo. Um livro extraordinário, se você puder adquirir, vou deixar aqui o link para você também. Se você gostou desse vídeo, curta ou compartilhe e também não se esqueça de inscrever-se no meu canal. Que Deus abençoe a sua vida. E não se esqueça, você que é um servo de Deus, uma serva do Senhor, vai morar no céu sim, porque céus e terra que serão feitos novos é uma alusão ao céu em toda a sua plenitude. A paz do Senhor.